Olá, amados, vocês são muito bem-vindos a esse canal. No vídeo anterior, aprendemos o misterioso significado da ceia e descobrimos que Cristo não nos ensinou a comer um pão de padaria, uma vez por mês ou uma vez por ano. Cristo se utilizou do pão da ceia apenas como referência para representar o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele usou um elemento físico, um pão, para revelar o pão espiritual que era ele mesmo. Do mesmo modo, quando Cristo lavou os pés dos discípulos, ele não fez isso para perpetuar um mero ritual entre os cristãos. Não, mas Cristo queria ensinar o valor do servir uns aos outros. Ele queria ensinar o valor da humildade. De novo, ele usou o físico para ensinar o espiritual. Vamos exemplificar para que você possa entender de modo prático esse assunto da ceia. Suponhamos que você encontre alguém em dificuldades e que essa pessoa não saiba o que irá comer amanhã. Então você se prontifica e atende às necessidades dessa pessoa, talvez trazendo a ela uma cesta básica ou preparando alguma coisa para ela comer. Como se chama isso? O nome disso é cear o Cristo. Significa que você se alimenta do ensino do Cristo e acabou de compartilhar esse ensino, acabou de compartilhar essa ceia espiritual. Essa pessoa, por sua vez, aprendeu na prática e nunca esquecerá de como é belo este ensino de amor, essa ceia espiritual de atenção, dedicação, cuidado e etc. Isso tudo é alimento espiritual. Isso tudo é cear, é se alimentar do pão com o seu irmão que está sendo ajudado. Entendeu, meu amado, o que significa partilhar e participar do pão? Esse é só um exemplo de alguém que se pode dizer que participa do pão. Existem inúmeras formas de alguém participar desse pão. Outro exemplo: se você encontrar alguém deprimido e passar a consolar essa pessoa, isso é outra forma de compartilhar o pão. Em suma, tudo que contém nesse pão é bom e atende às necessidades de todos. Mas se você já entendeu essa parte, significa que você começou a discernir o pão espiritual que desceu do céu. E isso já é um grande passo para o magnífico segredo sagrado do Cristo. Ter discernimento do pão o transforma num homem ou mulher de verdade para Deus. Você se torna melhor em todas as facetas da vida, por isso nunca deixe de se alimentar e compartilhar desse pão. Detalhe: é o único pão que sempre se multiplica e que não dá para se comer sozinho. Se alguém diz que se alimenta desse pão sozinho, então esta pessoa não se alimentou desse pão, pois esse é o pão que precisa ser compartilhado. E se você não compartilha e não passa para frente e não transmite esse ensino de amor, é porque você não se alimentou do pão, o qual é amor. Ninguém pode dizer que se alimenta do pão do amor se não compartilha esse mesmo amor. Muito bem, amados. Já compreendemos o pão, mas o que significa participar do vinho? Esse é outro mistério oculto na palavra de Deus, mas que Deus achou bom nos revelar. Reparem que logo assim que os discípulos se alimentam do pão, Cristo lhes passa o vinho, a fim de que todos participem do mesmo copo. Bem, amados, o que significa participar, ter participação no vinho? Vou explicar para vocês, mas só vou trazer as evidências desse assunto, juntamente com os textos bíblicos, no vídeo completo da ceia. Vai ser um vídeo grande, mas vai valer a pena que vocês assistam. Este vinho tem uma representação doce e uma amarga. A primeira representação é o vinho da alegria no reino, quando Cristo participar desse reino com sua esposa. Esse vinho transmite certeza, mesmo agora, e esperança, e muita alegria com Cristo. E a alegria desse vinho precisa ser compartilhada e saboreada pela noiva. Por isso se faz necessário a nossa união e a partilha das coisas do reino. Essa é a parte boa, mas esse vinho também tem um sabor amargo. Assim que alguém compreende a ceia e passa a compartilhar do pão espiritual, ele começa a sofrer perseguição. Assim que ele começa a compartilhar o verdadeiro Cristo, ele começa a sofrer retaliações. Então,
A pessoa que compartilha desse pão precisa persistir em compartilhar esse pão, mesmo que tenha que beber um copo amargo, mesmo que tenha que beber do vinho da ira ou perseguição. É por esta razão que Cristo disse: persisti em fazer isto. Ou seja, persistir em fazer isto em memória de mim. Isto o quê? Comer pão de padaria? Não. Mas persistir em divulgar o Evangelho, ao compartilhar esse pão que desceu e subiu aos céus. É isso que significa persistir. Temos que persistir mesmo que soframos ataques, apatias ou retaliações. Não devemos desistir. Será que é difícil comer um pão e beber um vinho físico? Será que é necessário persistência para comer pão? Será que é necessário persistência para beber vinho? Portanto, Cristo não se, o isto, ao que se refere o texto, não é comer pão físico. Na realidade, comer pão ou beber um vinho é a coisa mais fácil do mundo. Não é necessário nenhuma persistência para isso. Mas beber um vinho amargo porque estamos compartilhando o verdadeiro pão não é para todos. Beber de perseguições, vitupérios, ridicularizações, humilhações por causa do ensino cristão não é para qualquer um. Então, amados, é isso que é beber do vinho, logo depois de se alimentar do pão. Mas não confunda uma coisa: participar do pão e participar do vinho são essas coisas explicadas no vídeo. Mas beber do cálice da tortura do Senhor é outra coisa bem diferente. A diferença está na dosagem. Inclusive, esse foi o cálice o qual Cristo pediu para que o Pai afastasse dele. Não o cálice da morte, mas o cálice da tortura. Embora toda a noiva beba do cálice, será que todos da noiva beberão deste cálice da tortura? É provável que não, mas a medida é determinada pelo Pai, para cada um que aceitar participar do vinho. Dependendo da ocasião, beberemos uma dosagem mais amarga ou menos amarga. Cristo já havia experimentado algumas doses amargas desse cálice, até que chegou o dia em que ele bebeu da tortura até a morte. Não só Cristo, mas todos os apóstolos, com exceção de João, beberam do cálice mais amargo por serem torturados até a morte. Então, esse é o significado do vinho e o significado do último cálice que Cristo bebeu: terrível sofrimento seguido de morte. Muito bem, amados. Finalizamos mais um vídeo. E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Deus, o Pai, ainda tem para nos mostrar muitas revelações. Um grande abraço.